E estamos gravando. Então, muito boa noite, seja bem-vinda, maravilhosas que estão aqui, que estão assistindo esse conteúdo gravado. 3 meses separam, né, uma versão da Verusca para uma nova versão Verusca 2025, versão Verusca 2026. Existiu uma Verusca o ano passado e uma Verusca esse ano. Foi mais ou menos uns 3 meses que eu fiquei sem vir aqui no grupo, sem falar com vocês, postando muito pouco nas redes sociais. Primeiro, porque vocês sabem que final de ano eu trabalho, eu tenho uma outra empresa, eu trabalho bastante, né? É férias, então né, o turismo tá pipocando. Mas não foi só por isso, porque o ano passado eu ainda tentei, eu ainda estava, sabe, naquele lugar. Eu sempre trago aqui para vocês que eu sou sempre a primeira a viver aquilo que eu compartilho com vocês. Então eu vivo, eu me transformo, eu passo por aquele processo e eu trago para vocês. Eu não vou estar compartilhando com vocês aqui coisa que eu não vivo. E é isso que torna a mentora, né? Mentora é aquela que acende a luz e mostra o caminho, certo? E esses 3 meses, para mim, foi mais ou menos um tempo de casulo, um tempo da caverna. Eu me vi muito assim, como se eu tivesse ido para um casulo, para a caverna, para entender quais coisas precisavam ficar para trás e quais coisas precisavam me acompanhar novamente, né, nesse processo. Foi um processo de amadurecimento de tudo que eu vivi em 2025. Eu poderia dizer isso, que esses 3 meses foi mais ou menos isso. Frutos, né, e essa pausa para amadurecer todas as coisas que eu estava vivendo para essa nova versão da Verusca que está aqui agora. E aí, nesse processo que eu passei ali de transformação, que foi voltar para dentro, né? Quando eu paro de querer falar para o mundo e contar para o mundo, e eu começo a olhar para mim, mas tá aí eu, qual é a minha parte? Aonde eu posso evoluir? O que está precisando crescer em mim para que eu possa transbordar? Nesse processo, tem algo que eu entendi, como eu estava falando para vocês antes, né, de começar a gravar, eu entendi muito mais fundo, né, e eu queria hoje estar compartilhando com vocês aqui. Quando a gente fala do processo de metamorfose, e muitas vezes a gente gosta de usar a metamorfose da lagarta, da borboleta, né, que é lindo o processo, que o processo é sofrido, e a metáfora ela é sempre nesse contexto, que a lagarta, quando vai para o casulo, ela sofre, ela se isola, isso e aquilo. Tem algo que eu consegui enxergar de uma maneira diferente. Assim, a lagarta, ela não vira borboleta porque ela decidiu virar borboleta. Ela não para um dia do nada e ela fala assim: olha só, quero ser uma borboleta. Ou então ela olha para o processo dela e fala assim: não, eu não quero ser borboleta, eu quero ser lagarta para o resto da vida. É um acontecimento que está inerente à vontade dela. Ela não tem a decisão, porque faz parte da identidade dela, de quem ela é. Lagarta vira borboleta. Toda borboleta, antes de ser borboleta, ela foi lagarta. Toda borboleta passa pelo processo do casulo. Ela não escolhe, ela não decide. Ela simplesmente é, porque faz parte da identidade dela. Não tem plano B para a lagarta. Entende? E isso, para mim, foi mais ou menos assim, foi meio que um download. Eu falei, gente, pera, calma, o que está acontecendo aqui? Porque a transformação da lagarta está na identidade dela. E nós, mulheres aqui, humanas, nós temos uma semelhança com a lagarta e uma diferença da lagarta. A semelhança é que tudo que a gente vive está ligado na nossa identidade, na identidade que a gente carrega, né? De quem é você. Essa é a semelhança. Assim como a lagarta vira borboleta porque faz parte da identidade dela, tudo que você vive está ligado na sua identidade. Só que a diferença é que a sua identidade, ela depende dos fatores emocionais da sua vida, dos fatores sociais e principalmente da identidade que você tem sobre você, que você tem dentro aí da sua cabecinha, de quem você acredita que você é. Entende? Então, você não tem um destino exato assim como a lagarta. O seu destino, ele pode ser mudado, ele pode ser transmutado se você mudar a sua identidade. Deu para entender? A lagarta, o destino dela tá certo, o seu não. A transformação que você vai viver e tudo que você precisa passar de metamorfose, de transformação, de crescimento, depende da sua identidade, de quem você pensa, de quem você acredita que você é.
Então, se você acredita que, né, que as coisas que você tem para viver são pequenas, que você não merece coisas grandes, você vai viver isso, porque essa é a identidade que você carrega. Agora, se você decide construir uma nova identidade sobre você, você pode desabrochar e florescer de maneiras diferentes. Então, tudo que você vai viver na sua vida depende apenas de um fator. Qual é a possibilidade que você vai permitir na sua vida? O que você está permitindo que aconteça na sua vida? Ou você vai permitir que aconteça na sua vida? Né? Muitas mulheres se permitem viver a vida assim, se permite continuar no mesmo lugar, no mesmo relacionamento, se permite continuar se abandonando, se permite continuar adiando as coisas que deveria estar fazendo, mas não faz, por medo, por incapacidade, por não saber como fazer, vários fatores. Ou seja, muitas mulheres ainda estão negociando com a própria identidade. E aqui entra uma pergunta, né? Que foi uma pergunta que eu me fiz muito nesse tempo. Qual é a identidade que você está aceitando viver? Você sabe? Você conhece? Se conhece? Você para de repente, olha para você e fala: qual é a identidade? O que eu estou me permitindo, aceitando viver na minha vida? Porque a identidade que você aceita em você vai definir o seu limite, né? Se a sua identidade for, eu sou assim mesmo. Ah, não, eu não consigo. Ah, eu sempre começo e paro. A sua mente, ela vai se limitar dentro dessa construção que você fez na sua cabeça sobre você, sobre aquilo que você acredita sobre você. E aí, a gente já vai começar com um exercício. Eu adoro exercícios. E eu quero que você escreva aí no seu papel, na sua caneta, que eu espero que você tenha trazido hoje. Se você não trouxe, corre pegar, que dá tempo, eu espero você pegar. E qual é, hoje, as duas maiores dificuldades que você tem na sua vida? A Rô já está com o papel, pode escrever. Você que está aí nos assistindo gravada, escreve, enquanto a Edna pega. Qual é duas, só duas, maiores dificuldades que você tem na sua vida hoje? Escreve aí. 1, dificuldade XPTO. 2, dificuldade XYZ. O áudio tá bom para vocês? Tá gravando isso aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Eu com medo de não estar gravando. Se eu tivesse gravado também, eu dou aula de novo. Tem problema, gente. Ixi. Escreve aí, meninas. Duas só. As duas maiores dificuldades que você tem na sua vida. Ah, não sei quais são. Pode ser qualquer coisa que você esteja passando que são as duas maiores dificuldades. Que eu não sei qual é e vocês não precisam contar para mim, tá? Deixa eu achar aqui. Será que a minha vaidade quer? Tem uma musiquinha aqui que fica gostosinho. Aí, você vai colocar nesse papel agora o que te impede de resolver, de solucionar essas dificuldades. O que você acha hoje que impede você de solucionar esses problemas? Aí você escreve aí. O que eu acho? Ah, eu acho que o que me impede de resolver isso é isso. Ou é aquilo. Escreve em curtas palavras, não precisa ser uma carta. Escreve. A gente vai fazer 3 coisas aqui, vai escrever e aí a gente vai. Escreve. E aí, eu quero que você escreva também. Assim, você está aqui assistindo essa aula, você parou um tempo para olhar para você, porque você está construindo uma nova versão de si, né? Porque tá aqui, fala, eu quero ser uma pessoa melhor.
melhor, não sei se seria essa palavra, mas eu quero evoluir, eu quero olhar para mim, não é? Então, se você está aqui, eu queria que você escrevesse em poucas palavras para não tomar muito o seu tempo também. Que tipo de mulher você deseja se tornar? Que tipo de mulher, quando você para pensar que você está aqui buscando autoconhecimento, que você está aqui procurando, né, construir a sua liberdade emocional, você sabe muito bem qual é o tipo de mulher que você quer ser? Como que é essa mulher que você deseja ser? Ela é como? Ela é mais confiante, ela é mais forte, ela é mais engraçada, ela é mais divertida, ela é uma mulher que faz o que quer, que realiza sonhos, uma mulher que não tem medo. Como é? Porque, assim, a gente precisa ter isso muito bem definido na nossa cabeça, porque senão, como que você vai construir algo que você não planejou? Como que você sabe quais habilidades você vai precisar desenvolver para ser essa mulher, né? O meu sonho era ser uma mulher mais leve. Mas o que é ser mais leve? Eu nunca tinha parado para desenhar. O que é ser mais leve, Verusca? Ah, mais leve, é subjetivo. O que é ser mais leve? Eu comecei a desenhar isso. Ser mais leve é aquela pessoa que não reclama das coisas, aquela pessoa que tem uma visão mais leve, uma pessoa que não fica chateada por qualquer coisa, né? Uma mulher que dá um jeito de resolver os problemas, que ri das dificuldades. Então, quando eu desenhei isso, eu entendi, então as habilidades que eu preciso desenvolver são essas para ser essa mulher, porque senão fica tudo muito perdido. A gente não tem caminho, não tem ferramenta, né? Você vai cortar uma árvore, que ferramenta você precisa? Depende do tamanho da árvore. Se for cortar uma árvore pequena, uma goiabeira no quintal, você corta com facão. Agora, se eu for cortar uma mangueira, não dá para cortar com facão, preciso de uma serra, preciso de pessoas, eu preciso de um monte de outras coisas. Então, é isso. A identidade que você deseja construir precisa estar muito bem desenhada, porque aí você vai desenvolver habilidades, porque essas habilidades não vão cair do céu. Eu adoraria que elas caíssem, né? Às vezes elas até caem do céu, mas você vai ter que pegar ela com a mão, vai ter que fazer alguma coisa com ela. Entende? Aí você guarda essa informação que lá no final da aula a gente vai usar elas, tá? E aí eu preciso que você entenda uma coisa. E eu já falei isso para vocês muitas vezes, mas isso precisa ser entendido. A vida que você deseja viver está na pessoa que você precisa se tornar. Aí repete comigo. A vida que eu desejo viver, pode falar, fala, baixinho. A vida que eu desejo viver está na mulher que eu preciso me tornar. Isso. E isso que você precisa mudar não vai acontecer se você não estiver comprometida com você mesma. E aí, nessa bagunça que a gente vive de querer construir essa nossa nova identidade, existe um sabotador safado. Eu acho que é o sabotador mais safado que existe. A Rô vai saber conhecer bem esse safado, de perfil dela. Talvez a Edna também, que é o perfeccionismo. Perfeccionismo, ele é um sabotador safado. Sabe por quê? Porque a pessoa fala, eu sou muito perfeccionista. Como se fosse uma coisa assim, olha só, eu tenho uma qualidade incrível, eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo perfeito. Só que perfeccionismo é diferente de excelência. É diferente, perfeccionismo é uma coisa, excelência é outra. O perfeccionismo é aquilo que te trava. É medo de ser vista errando, é medo de não ser boa, é medo do julgamento, é medo da opinião do outro, é medo, 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 medo. Porque assim, se o perfeccionismo te impulsiona a entregar o seu melhor, é excelência. Você é uma pessoa que entrega com excelência. Mas se o perfeccionismo para você nunca tá bom o suficiente o quanto você gostaria, você nunca entrega, você nunca termina, você nunca conclui, porque nunca tá bom o suficiente, ele é autossabotagem. Não é perfeccionismo, é autossabotagem. Entende? Então você não pode falar que eu sou perfeccionista
Se você não entrega, você não conclui, você não termina. Porque se você entrega, se você conclui, se você termina, você gosta da excelência, beleza? Você pode falar que você é perfeccionista. Ah, eu entrego tudo, eu faço, eu posso até demorar um pouco, mas eu entrego com excelência, eu faço, eu concluo, eu termino, tudo que eu faço sempre é muito bom. Agora, se você não entrega, você não faz, você não conclui, você não continua, isso é autossabotagem que você mascara de perfeccionismo. Você põe um nome bonito. Ah, é perfeccionista pra quê? Né? Para não assumir toda essa bodega aqui, ó, que é medo. Medo, medo, medo. E o que isso faz na sua vida? Normalmente, mulheres que carregam a autossabotagem, elas vivem num ciclo. Um ciclo da empolgação, da cobrança e do abandono. Então, ela começa empolgada. Tudo que ela começa na empolgação. Ela vai, ela faz, vai dar certo, aquela coisa toda. Aí, na primeira vez que ela falha, ela já começa a se cobrar. Porque ela não deu conta de cumprir. Ela já se chicoteia. Ela já, meu Deus do céu. Ou porque ela colocou metas muito altas, que ela não dá conta, aí é para ela se sentir inferior. E aí ela abandona. Como ela não consegue fazer, ela faz o quê? Larga de lado. Que ela não consegue fazer na cabeça dela, no nível de excelência que ela gostaria de entregar, ela deixa de lado. Você se identifica com isso? Eu me identifico. Muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Já venci muitas vezes esse ciclo, já venci em muitos degraus, mas ainda existem coisas que eu ainda preciso vencer. E todas nós sempre vai ter, entende? Então eu quero desenhar para vocês assim, na maioria das vezes, o que acontece? O fato de você não conseguir fazer alguma coisa 100% comprometida com você é o seu maior sabotador. Porque aí você fala, por exemplo, para mim, ai, Verus, que eu não assisti a aula tal, ai, eu não fiz o exercício tal, ai, eu sou assim mesmo, aí você descamba e não faz nada. Por quê? Porque você não fez tudo. E aí você vai se deixando completamente de lado e para depois, porque você não fez 100%, porque você não fez perfeito. Aí, vamos imaginar que se você tivesse feito 1%, um mísero 1% por dia daquilo que você deseja fazer, aonde você estava hoje? 1%. E aí, porque a gente não consegue fazer tudo 100%, porque a gente não consegue dar o nosso máximo, o nosso melhor, a gente não faz. E aí a gente vai se deixando para depois. Entende? Aí se deixa depois por quê? Porque é besta, porque é tonta. Não, meninas, aqui não tô aqui para ofender vocês, sabem que eu tô brincando. Mas é isso. É uma desculpa do perfeccionismo. Ah, porque eu não consegui. Então, assim, não dá para fazer o 100%? Faz. Dá o seu mínimo. Faz o que você consegue e vai personificando no caminho. Eu já falei isso diversas vezes para vocês. Por isso que é importante a repetição, porque você já ouviu isso. Aí você está ouvindo de novo, você fala, poxa vida, eu não vou falar palavrão aqui, né? Poxa vida, é verdade, eu já ouvi isso e eu continuo fazendo do mesmo jeito. Eu continuo me deixando de lado. Aí você precisa enfiar nessa sua cabecinha que às vezes o seu máximo vai ser o seu mínimo. Já ouviu? Aquelas vezes a gente fala, eu fiz tudo, eu dei tudo que eu tinha e foi muito pouco, mas vai ser melhor do que nada. Melhor do que nada. Entende? Por quê? Porque é a caminhada que vai dar estrutura para você. É a caminhada que vai dar força para você lá na frente conseguir chegar onde você deseja. E aí isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. Na saúde, no seu corpo, no seu espiritual, no seu financeiro, no seu intelectual, em todas as áreas. Né? Lembra na roda da vida? A gente não é uma pizza, não dá para dividir a vida da gente em pedaço, né? A gente é um ser completo. Nosso financeiro afeta nosso casamento, que afeta o nosso corpo, que afeta a nossa saúde, que afeta o nosso emocional, que afeta tudo. Uma coisa sempre vai estar batendo na outra. E aí a gente precisa aprender a se blindar, aprender a blindar a nossa identidade, quem somos, para que os fatores externos não influenciem quem a gente é. Porque a gente sabe quem a gente é. Sabe o nosso valor. Certo? Então, se você não cuidar disso, você não começar a fazer
a deixar o perfeccionismo de lado, você vai continuar vivendo uma vida de uma mulher que se abandona. Você vai continuar. Se conforma com a vida meia boca, com relacionamentos meia boca, sabe? Com tudo assim, de qualquer jeito, porque nem você acredita em você. E como é que você espera que as pessoas acreditem em você? E aí eu venho com aquela pergunta, né? Porque eu vou bater, bato, aí agora eu dou um beijo, eu assopro. Mas será que você não teve nenhuma mudança nesse tempo todo que você começou a olhar para você? Porque eu bati agora, né, para fazer vocês olharem, mas vamos olhar agora. Sério mesmo? Que a Rô não teve nenhuma mudança, a Edna não teve nenhuma mudança, a Sil, a Cris. Quantas mudanças vocês já tiveram? Porque vocês deram o seu mínimo e muitas vezes deram o seu máximo. Entende? Então, precisamos olhar para o lugar que a gente quer ir, mas não podemos deixar de olhar do lugar que a gente veio. Que é isso que vai fortalecer. Quem eu era um ano atrás? Quem eu era? Como que eu me lidava com as situações? Como que eu me relacionava com as coisas? Entende? E aí você fala, caramba, se eu conseguir esse resultado na minha vida hoje, fazendo o pouco que eu fiz, como que eu posso continuar fazendo isso para daqui a um ano eu colher mais frutos? E continuar no processo. Por quê? Quando você se abandona, fica tudo muito mais difícil. Muito mais difícil, porque se com apoio, se aqui com o grupo, se com, né, comigo aqui, a cada 15 dias, dando porrada em vocês, dando beijinho em vocês, ajudando a caminhar, sozinha é muito mais difícil. É muito mais difícil. Entende? Então, se de 10 vezes que tu errava, hoje você erra 5, putz, você evoluiu 50%. É muita coisa. Lembra disso? Quantas mulheres vocês conhecem que não evoluíram, que continuam lá ranzinza, rabugenta, reclamando, vivendo uma vida, sabe, culpando as pessoas ao redor, culpando o mundo? Então, não, já não é um bom primeiro passo. Porque o maior problema não é começar. Você começa. O problema é só desistir quando você não faz perfeito. Se eu não fizer direito, melhor nem fazer. Aí vive, né, no ciclo da procrastinação, da culpa, do autoabandono. Né? A gente não desiste quando a gente falha. A gente desiste quando a gente não se permite se ver falhando. Não é quando você falha. Não é quando você erra. É quando você não permite se ver errando. Não se permite se ver falhando. Não se permite ser ruim naquilo. Você quer o resultado máximo. Você quer ser boa naquilo. Igual as pessoas que já estão fazendo aquilo há muito tempo. E aí a gente entra na raiz de orgulho. A gente entra em vários outros pontos que precisam ser trabalhados em nós. Então, tô eu lá, louca do CrossFit agora, né? Porque assim, eu me encontrei no CrossFit, eu achei ali, cara, eu amo aquilo. Mais do que o yoga. Gente, eu nunca imaginei que eu ia achar algo que eu gostasse mais do que fazer yoga. Só que eu sou ruim no cross. Eu não sei fazer a pose, eu não sei pegar a barra. Eu tô com isso aqui tudo doendo, que amanhã vai estar roxo. Ó, já tá roxeando já o ossinho aqui, tá vendo? Que eu bato a barra, hoje eu peguei um peso. E aí hoje eu filmei, fiz questão de postar, para daqui 2 anos, quando eu estiver lá, que eu souber fazer, que eu me desenvolver, eu poder olhar para trás e lembrar, caramba, mas eu me permiti ser ruim. Eu me permiti ser vista errando, eu me permiti ser vista falhando, eu me permiti ser vista não conseguindo catar uma barra, morrendo no final do treino. Porque lá não tem a ver só com o corpo, não tem a ver com isso aqui, tem a ver com isso aqui. Qual é a mentalidade que eu preciso desenvolver para construir a força que eu preciso lá? Quais são as vozes que falam aqui dentro? Que eu sou fraca, que eu não consigo, que eu não tenho força, que eu sou uma franga, se é mole, se é molenga. Esses dias no treino foi muito engraçado, porque eu estava fazendo um exercício muito difícil para mim, que eu não tinha força, e eu escutei a voz do meu avô. Você é fraca, sua molenga. E do chão, eu lá puxando a barra, quase morrendo assim, eu não aguento. E veio aquela voz na minha cabeça, eu falei, meu Deus, olha isso. Então, hoje eu falo, você é forte, vai, você consegue. Hoje o treino foi um treino do inferno, entende? E eu falava, você é forte, você consegue, vai, você consegue, você consegue, você consegue. Hoje, ontem eu corri 1,5 km, eu não conseguia correr nem 200 metros. Por quê? Porque eu decidi fazer algo por mim, para me fortalecer, porque eu sei que aquilo vai refletir em quem eu sou na minha identidade. Porque eu preciso me tornar uma mulher
forte, fisicamente, mas emocionalmente, porque a batalha lá é a sua mente toda, o tempo todo falando para você, para, desiste, você não aguenta, você não vai conseguir. É o tempo todo. Diferente da musculação. O cross é outro rolê. Então, isso me fortalece. Porque enquanto a minha mente está falando, né, para, tem outra voz aqui, você é fraca, a minha decisão fala, continua. Então, tudo bem se não aguentar, tudo bem se você tá morta, se joga no chão, chora, você tá indo, vai, só continua. E quando eu passo pelo processo de evolução, que eu consigo aumentar minha carga, que eu consigo, eu falo, gente do céu, olha só, isso é maravilhoso. E eu tô contando isso para vocês, isso aqui não é sobre mim, não é sobre o meu treino. É para vocês entenderem que as mudanças que a gente quer viver em qualquer área, ela vai ter um início, vai ter um começo, a gente vai ser ruim, a gente vai ser pequeno, a gente não vai saber, não dá para esperar ser perfeito para começar, precisa começar em algum lugar. Entende? Então, essa temporada foram duas coisas que eu não deixei de fazer, eu aprendi muito com isso, que foi o cross, cuidar do meu corpo. Dia 31 de dezembro eu tava na academia, gente, eu não acreditei. Eu abri a academia no outro dia, eu dava um jeito, eu ia mais cedo, porque, né, a gente viveu uma dinâmica de temporada aqui muito doida, porque eu fiquei morando no barco. Aluguei minha casa, fui pro barco, trabalhando, foi muitas coisas, né, diferentes dessa temporada. Eu me permiti me desafiar e viver coisas diferentes. E aí eu dava um jeito, eu tava lá. E o segundo exercício que eu mais fiz nessa temporada foi assim, diante de todas as adversidades que eu passei, né, de tantas coisas, quando eu me via na turbulência, sabe, do problema que cada uma tem, vocês têm, eu também tenho, eu parava e eu perguntava assim para Deus, tá, tipo, às vezes com raiva de muitas coisas, eu falava, tá, Deus, o que eu tenho para aprender com isso aqui? O quê? O que que isso aqui está querendo me mostrar? O que que eu não estou enxergando? Essa era a minha pergunta. Eu respirava, olhava para o meu sentimento, para toda aquela bagunça, e eu falava, o que isso aqui está querendo me mostrar? O que que eu preciso aprender? Só que assim, a pergunta nunca era sobre o outro. Nossa, meu Deus, mas o que que essa pessoa é assim? Por que que esse cliente fez isso? Por que que aquela, sabe? Por que que o banco, ou por que que a chuva, por que que eu bati o meu pé, por que que o professor, entende? Por que que aquela amiga nunca era isso? Era por que que eu tô passando por isso? O que que eu preciso aprender nessa circunstância? O quê? Né? Ah, cortei meu dedo com a faca. A coisa mais idiota da vida. Não sei de que maneira que eu cortei meu dedo. Na hora eu já fiquei, falei, meu Deus, como que eu pude fazer isso? Verusca do céu. Sabe aquela cobrança, aquele sentimento? Aí eu parei, olhei pro meu dedo desesperada, quase desmaiando no barco, porque eu tenho pavor de sangue. Eu parei e falei, Deus, tá, o que que eu tenho que aprender com isso? Por quê? Né? A resposta veio. Você precisa disso, disso, disso. Olhar para isso, você tá aqui, sua cabeça tá longe, você tá, entende? Isso é importante. Porque a coisa mais fácil do mundo é você não olhar para você. Não assumir os compromissos que você assume com você. Então, esses foram os meus exercícios nesses 4 meses. Olhar para mim, me perguntar, me questionar, me entender, me conhecer em tudo que acontecia e continuar ali no cross, que foi um compromisso que eu assumi comigo. Eu não assumi compromisso público com ninguém. Foi comigo. Comigo. E a coisa mais fácil do mundo é você dizer para você mesma, mas eu posso esperar, não tem problema, não, depois eu faço. Não, amanhã é outro dia, não é? Coisa mais fácil. Mas tem problema sim, porque quanto mais você se deixa, menos você acredita em você. E aí, a gente vai continuar naquele caderno que você escreveu, a gente vai fazer um exercíciozinho, e eu quero que você se lembre de 3 coisas que vocês começaram na vida de vocês que vocês abandonaram no meio do caminho. 3 coisas importantes. Qualquer coisa. 3 coisas que vocês começaram e abandonaram no meio do caminho. Pode ser uma atividade física, um projeto pessoal, um curso, uma leitura, um compromisso que ficou pelo caminho. Eu quero que você escreva essas 3 coisas. Simples.
E aí eu quero que você olhe para essas três coisas e que você observe algumas coisas. Você falhou nessas coisas, essas três coisas aí que você escreveu, essas três ações, não foi porque você não era capaz, tá? Vocês pararam no meio do caminho porque em algum momento você se abandonou. Porque assim, a capacidade, ela é construída fazendo. A capacidade em algo é construída fazendo. Você estudou, você fez faculdade, você fez um curso, você adquiriu conhecimento ali. Mas a capacidade, a habilidade vem quando você atua, não é isso? Ah, aprendi a fazer um bolo novo, mas é quando você pegou a receita lá na internet. Mas você vai desenvolver a capacidade fazendo o bolo, certo? Ah, eu aprendi um exercício do cross, mas eu sei que é assim, assim que faz, mas eu vou ser capaz fazendo. Então, você não falhou porque você não era capaz, porque você estava conquistando a capacidade. Você falhou porque você se abandonou. Porque a gente conta pra gente que a gente não é capaz. Ah, eu não tenho capacidade. Ah, eu não sei. Ah, eu não consigo. Não, não é isso. Porque se você continua fazendo, você vai o quê? Aperfeiçoando. Você vai o quê? Aprimorando. E isso acontece na maioria das coisas que você faz. Existem as exceções? Existem. Tem gente que pode treinar a cantar a vida inteira, não vai aprender a cantar. Faz parte. Mas tudo nessa vida a gente se aprende, a gente é ser humano. Se você quiser mesmo, você aprende. Talvez você nunca vá pintar um quadro com a habilidade que a Joana pinta. Mas se você quiser, você pode desenvolver, aprender técnicas. Entende? Então, muitas vezes, a gente acredita que é falta de inteligência, mas não foi. Foi abandono. E aí, você faz isso tantas vezes com você mesmo ao longo da sua vida que você começa a acreditar numa mentira. A mentira que você não consegue. E aí, a verdade é que aconteceu outra coisa. Você deixou de sustentar o compromisso que você tinha com você mesma. E aí, você consegue entender quais são as áreas da sua vida que você mais tem se abandonado? Tipo assim, nossa, minha saúde, meu trabalho, ou meu profissional, eu trabalho numa área X e eu posso melhorar, mas eu não estou olhando para isso, eu não acredito que eu sou capaz, eu estou me sustentando, me contentando com isso. Pode ser na sua espiritualidade, eu quero ter um relacionamento mais profundo com Deus, pode ser nos relacionamentos. Sabe, qual é a área que você mais tem se deixado para depois? E esse exercício eu trago aqui para vocês, nunca é para trazer culpa. A gente já tem uma aula só sobre a culpa. Ela é maravilhosa, você pode voltar lá e assistir ela de novo se você está se culpando. Tá lá dentro, você fala, me ajuda a ver essa aula. Assiste a aula sobre a culpa. Cara, aquela aula ela é sensacional. Sabe? Não é para trazer culpa. É para você perceber, sabe, que não importa quantas vezes você comece, o problema é quando você se abandona no meio do caminho. Sabe? Aí quando você consegue entender isso com a sua alma, você muda, alguma coisa dentro de você muda. Que você começa a ter mais amor e compaixão com você e respeitar os seus pequenos processos. Entender que você vai caminhar. Você tira a ansiedade, você tira a pressa. Entende? Você só faz. E desfruta no caminho, e se diverte no caminho, e curte aquele processo. Você acha que eu não quero ficar sarada, bonita, deixar de ter a bunda de vó? Eu falo que eu brinco que eu tenho a bunda de vó, que a minha bunda é quadrada, assim, né? Igual da minha avó, assim. Você acha que eu já não fiz um antes e depois do meu bumbum? Já fiz de dezembro para agora, e eu já percebo a diferença, mas não é o bumbum que eu quero ainda. Só que, olha só, eu não tô ansiosa, porque eu sei que vai demorar. Daqui um ano, eu vou poder ter uma foto legal do antes e depois. E eu quero sim ficar com. Não vou ficar falando, ah, é só por causa da saúde, não. Não, eu quero ficar com o corpo, quero sim, quero, sim, ó. Quero também. Quero ser mais forte, quero ser mais ágil, quero tantas coisas que o cross vai me trazer, mas eu quero o corpo sim, tá tudo bem. Não tem nada de errado, não. Entendeu? Tá tudo bem. Eu quero olhar assim, ó, pra cinturinha assim e falar, cinturinha fininha. Por quê? Porque é resultado de esforço. Entende? Não tô bitolada, não. Mas é isso que eu quero dizer para vocês, que o processo é sobre isso, sobre se divertir.
Então, quando eu vou para lá, eu me divirto, eu aproveito, e eu choro também depois, porque dói, não aguento agachar meu joelho. Faz parte do aprendizado, do crescimento. Então, quando você começa a abraçar as dores do processo, você olha e fala, é a vida acontecendo. Como que eu vou olhar para isso? É o resultado dos meus sonhos. Eu estou lidando com problemas dos meus sonhos, as dificuldades dos meus sonhos. Né, Rô? A gente estava falando isso antes de começar a aula. Os meus sonhos. Ah, eu quero empreender. Vai ter dificuldades no empreender, você vai ter que lidar com elas. É a vida acontecendo. Certo? Então, você percebendo isso, você entende que não é capacidade que te falta. Tá faltando continuidade. E é aí que vai nascer a sua nova versão, no momento que você decide que você não vai mais abandonar você. Certo? Então, hoje eu estou aqui numa versão atualizada, bem diferente da versão do último encontro que nós tivemos no ano passado. E também tem uma versão atualizada sua. Você não é mais a mesma do nosso último encontro. Entende? Porque você já mudou muito, 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 muito. E aí é continuar nesse processo. É entender que, né, o que você pode continuar fazendo por você. E aí a sua versão, ela não vai nascer da sua motivação, não vai nascer da vontade, nem da inspiração. Embora, né, sem isso, a nova versão não vem. Mas o que sustenta e mantém a transformação é você entender que é a continuidade. É o processo. São as decisões. E aí eu decidi o quê? Para a gente colocar isso na prática, nessa semana que nós estamos voltando, eu decidi fazer um desafio. A gente já fez esse desafio, né, Rô? De estar um desafiozinho de todo dia, escolher uma atividade, fazer. A gente já fez isso no passado. E eu escolhi esse desafio novamente. Só que dessa vez vai ser só 7 dias. Eu não lembro quanto foi da outra vez, acho que foram 10 dias. 7 dias. Nesses 7 dias, eu quero que você escolha uma única coisa que você vai fazer por você mesma, que você não está fazendo, mas que você deseja fazer. Uma. Não vai ser 3, nem 5. Você não vai falar, vou mudar a minha vida. É uma coisa que você tem dificuldade de fazer, mas que você deseja fazer por você. É um compromisso mínimo com você mesma. Só que tem que ser uma coisa que, de certa maneira, seja um pouquinho difícil. Pode ser uma coisa muito fácil, entende? Porque se fosse fácil, você já estava fazendo por você. Ah, de repente é um curso, uma aula, uma leitura bíblica, uma caminhada, escrever, assistir uma aula de alguma coisa, sabe? Organizar a agenda, escolher alguma coisa que você tem uma dificuldade em fazer. Que não seja tão difícil, mas também que não seja uma coisa que não te desafie. Entende? Não importa, o importante é você escolher essa coisa. E aí, esse desafio, ele tem uma regrinha simples. Você não vai precisar ser perfeita naquilo. Mas você não pode falhar 2 dias seguidos. Porque são só 7 dias, né, gente? Então, não fiz amanhã, não fiz depois. Putz, já perdeu o desafio. Foi metade porque são 7 dias. Você falhou 2 dias, você perdeu quase metade. Porque 3 é metade de 6. Entende? Se você não conseguir num dia, no outro dia, você volta. Porque o objetivo desse desafio é mostrar para você que você não precisa ser perfeita. Você só precisa fazer. Mostrar para o seu cérebro, né, que você é uma mulher que decide e sustenta os compromissos. Então, amanhã eu vou colocar esse desafio no grupo para, né, para vocês assistirem. As meninas que não assistiram não vão participar. Talvez sejam só vocês duas, mas tá tudo bem, tá tudo certo, faz parte. O que acontece quando a gente faz esse desafio? Eu quero explicar para vocês. Quando você cumpre com você um pequeno compromisso todos os dias, alguma coisinha vai mudando dentro do seu cérebro. Lembra quando eu falo das trilhas neurais? O seu cérebro ele vai começar a registrar novas evidências sobre a sua nova versão. E essa evidência de que você é uma mulher que cumpre aquilo que você promete para você mesma, a sua nova identidade começa a aparecer. Ela começa a ser formada. Porque, né, a sua identidade, ela vai nascer da repetição, ela não é da motivação, não é o pensamento positivo, ela vai das pequenas provas diárias. Pensamento positivo é bom, tá, gente? Presta atenção, você precisa pensar positivo, mas não é isso, não é a motivação e não é o pensamento positivo que muda a sua identidade. O que muda é repetição. Repetição do pensamento positivo, repetição de motivação, repetição de ação. Porque se você tiver com um dia que você não está pensando positivo, e se você tiver num dia que você não está motivada, você não vai fazer?
Não é isso. É a decisão, a ação, tá? E aí esse exercício, ele parece simples. Ele parece assim, blé, parece nada. Mas ele é muito poderoso. Confiem, meninas, confia nesse exercício. Porque ele que vai começar a ativar a sua nova versão. Então, todo dia eu vou mandar um áudiozinho lá, igual esses dias eu mandei um áudio para vocês, só que às vezes eu mandava o áudio tarde, gente, me perdoem, porque a vida acontece aqui também. Então, todo dia eu vou mandar um áudio para vocês. Só que os áudios já estão gravados. Eu já gravei os áudios, eu já gravei o desafio, já está tudo prontinho. Eu só preciso cedo botar ele lá no grupo para vocês, porque eu já deixei pronto para não ter, entende? Já está tudo construído bonitinho. E aí vocês escrevem lá no grupo alguma coisa. Tipo, meu desafio foi concluído. Por quê? Quando você vai fazendo isso, você está contando pro seu cérebro: olha só, eu fiz. Olha só, eu me escolho. Você está declarando em público alguma coisa. Então, quando eu, Verusca, vou lá e posto, porque eu tô mais blogueira de CrossFit do que terapeuta, né? Porque eu posto mais meu treino do que eu tô assim nesse processo, mas eu tô me respeitando, porque eu tô aqui atrás, aqui no off, eu tô construindo outras coisas, grandes coisas que esse ano, né, vão acontecer. Então, o que acontece durante esses 7 dias? Qual é o objetivo que vai acontecer psicologicamente dentro do seu cérebro? Vão acontecer 3 coisas. Você vai quebrar o perfeccionismo, vai instalar uma nova identidade e vai criar uma atração emocional, né? Então, vai quebrar o perfeccionismo porque você não precisa fazer perfeito, você precisa só fazer. Como que instala a sua identidade? Cada dia que você cumpre o desafio, seu cérebro registra: eu sou uma mulher que cumpre compromisso que eu fiz comigo mesma. Nasce uma identidade, né? Nasce uma evidência repetida. E ela cria atração emocional, porque quando você termina os 7 dias, você vai sentir orgulho, você vai se sentir mais capaz, você vai se sentir pertencente ao processo, mais respeito por você. E aí você vai olhar para você e vai falar assim: putz, se eu fiz isso por 7 dias, eu posso fazer por mais. Eu posso trazer isso para minha vida. Por mais que às vezes tenha imprevisto, eu não consiga, né? Eu fui viajar. Não tem cross onde eu viajei, fiquei 10 dias fora, mas tinha academia. Eu fui para academia. Fui todos os dias? Não, mas eu fui. Eu deixei quando eu voltei para cá, eu deixei de ir? Não, eu fui. Eu fiz, eu treinei. Entende? Só faz. Eu acordei hoje moída com dor. Eu falei, gente, vontade zero. Vontade zero de ir pro cross hoje. Dormi mal, dormi pouco, mas eu só acordei e fui. Por quê? Porque meu cérebro entendeu isso, que é um compromisso que eu assumi comigo mesma. Então, mas por que isso aconteceu? Porque eu decidi fazer. Entende? Então, isso vai refletir na vida de vocês. Você vai criar uma nova trilha neural, sabe? Vai mostrar ali para você na prática que se você consegue algo pequeno, você também consegue algo grande. E isso me trouxe algo muito grande. Porque, assim, às vezes a gente está sonhando com uma coisa grandona lá em cima, não é? Nossos sonhos, às vezes, não são grandes. A gente quer viver tudo aquilo, mas a gente não dá conta de sustentar nenhum pequeno. Não dá conta. Vamos imaginar que eu sonho ser que nem a Graciane Barbosa. Eu não dou conta de comer 300 gramas de proteína no dia. É um sacrifício. Eu peso lá a carne, eu peso o frango, eu falo, gente, não dá. Como é que come meio quilo de carne por dia com ovo? Não consigo. Então, como é que eu vou sustentar uma Graciane que come 50 ovos por dia? Tá entendendo? Eu preciso começar no pouco. Isso me lembra uma passagem na Bíblia que fala, né? Sede fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. Deus, na Bíblia, ele já fala isso pra gente, gente. É bíblico isso. Sede fiel no pouco. Então, quer dizer, se eu não consigo cumprir comigo um compromisso de 10 minutos, 15 minutos num dia durante uma semana para realizar algo que eu desejo, como que eu vou conseguir fazer alguma coisa grande se eu não consigo, se eu não me dedico? Não é que você não consegue, é que você não dedica, porque você consegue. Eu vou provar para você que você consegue. Eu vou te provar nessa aula ainda que você consegue. Porque às vezes você tem medo do grande, porque o grande assusta. Por isso que você precisa treinar as coisas pequenas. Que aí você vai galgando, você vai melhorando, né? Então imagina, se no primeiro dia que eu fui treinar, eu tentasse pegar 40 libras, eu ia conseguir? Eu ia embora daquele negócio. Eu não conseguia levantar nem a barra sozinha. Meu primeiro exercício foi com uma barra de madeira, de bambu, que não pesa nada, entende? É sobre isso. Então, de repente, você pensa no seu objetivo de uma maneira muito grande, você se assusta. Então, você tem que começar pequeno. Aí você vai o quê? Hoje eu consegui levantar 40 libras. Mas por quê? Entende?
Tô trazendo para vocês o exemplo do cross para alucinar vocês e para vocês entenderem que realmente eu tô a louca do CrossFit. Tá tudo bem, não ligo. Agora, eu quero provar para você que muitas vezes a sua desculpa é só uma desculpa. Eu não tenho tempo. Eu não consigo. Hoje, quanto de dinheiro você acha que vale a sua liberdade emocional? Escreve aí no papel. Quanto que vale hoje? Quanto você, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, até quanto você pagaria em dinheiro hoje para ter sua liberdade emocional? Falar, se eu pudesse, eu pagaria 100 mil reais. 1 milhão. Se eu tivesse, eu pagaria para eu me desenvolver. Coloque aí um valor em real. Que seja um valor importante, tá, gente? Significativo. Agora eu quero que você imagine que se eu te desse uma tarefa para você fazer e falasse assim, Rô, Edna, Sil, você vai ter que fazer isso aqui 1 hora por dia durante 7 dias. E quando você terminar, eu vou te dar essa importância em dinheiro, esse valor que você escreveu aí no papel. Você ia fazer? Você ia dar um jeito de fazer isso 1 hora por dia? Ia ou não ia? Então, seu problema não é tempo. O seu problema é prioridades. Quais são as suas prioridades? Porque a gente fala, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Não, não é que você não tem tempo. Você não prioriza. E eu entendo, porque eu não sou, né, que a gente tem as nossas prioridades. A gente precisa trabalhar, a gente precisa sustentar os nossos filhos, a gente precisa viver. Só que entende que não é porque você não prioriza. Porque você conseguiria 1 hora para fazer essa tarefa para ganhar X dinheiro no final do mês. Então você tem essa 1 hora. E esse desafio eu não estou pedindo nenhuma hora, é 15 minutos para você contar para você. E conforme o tempo for passando, você vai aprendendo a se priorizar. Entende? Então, a sua desculpa não é falta de tempo. É falta de prioridade. E essa informação, ela assusta a gente um pouco. E aí você pode falar, tá, Verusca, mas como eu mudo isso? Como que eu mudo, então, a minha falta de prioridade? Fortalecendo a sua identidade, instalando novos hábitos em você. Novos hábitos. Aí eu trouxe uma metáfora para vocês entenderem mais ou menos como que funciona o nosso sistema de formação de hábitos, certo? Que ele está completamente enraizado na nossa identidade. É assim, ó, a sua mente, ela funciona como um juiz. E todo juiz precisa de provas, né? Tá julgando um caso. Você é o réu. A sua mente é o juiz. E o juiz precisa de provas. Então aí você imagina que você está sentada lá no banco dos réus todos os dias e o juiz está o tempo todo lá falando para você, fracassada, procrastinadora, você não se prioriza. Então toda vez que ele fala que ele está lá falando para você, ele precisa do quê? De provas. E quais são as provas? Os seus hábitos. O que você faz. Essas são as provas. Aí você fala assim, não, mas eu sou uma mulher saudável. Aí o seu hábito é comer doce toda vez que você fica estressada. O seu hábito é compensar toda a frustração na comida. O seu cérebro, o juiz olha para você e fala, mentira, você come doce todo dia quando você fica nervosa. Certo? Aí você fala, não, eu sou uma mulher segura. Aí na primeira oportunidade você paralisa diante do medo. Aí o seu cérebro olha para você e fala, mentirosa, olha aí. Olha você aí, ansiosa. Então, a chave é que você não vai mudar a sentença do juiz no grito. Eu sou assim. Não. Você faz como? Fornecendo novas provas para ele. E essas provas são as pequenas coisinhas que você vai mudando. São as novas evidências, os novos hábitos que você vai colocando todo dia de pouquinho. Se escolhendo. Entende? Então, tem um ponto muito importante aqui. Se você for esperar à vontade, lembra, você está lascada. Você já tem um padrão instalado em você. Sua cabeça já funciona do jeito que é. Lembra, sua mente não quer que você gaste energia, ela não quer que você crie novas trilhas neurais. Eu já dei isso aqui em aula para vocês, sabe? Então, ela vai te sabotar. Você precisa entender que vai doer, vai te quebrar, vai ter renúncia, vai ter escolha, vai ter decisão. E é isso que é a verdadeira força da mulher.
Porque eles costumam falar, né? Ah, a mulher que segura tudo nas costas é forte. A mulher que tem jornada dupla é forte. A mulher que não sei o quê é forte. Eu acho que a força verdadeira é quando você sustenta uma decisão que ela tá além da sua vontade. É quando você se escolhe, sabe? Você aceita que vai doer o processo de transformação, quando você escolhe a sua melhor versão, quando você escolhe ser a melhor de você mesma para as pessoas que estão ao seu redor. E se você está aqui, é porque você está se escolhendo. Você já precisa se parabenizar por estar aqui. Fala, cara, eu estou fazendo. E o que você precisa entender é que tá tudo bem se você está fazendo só 1%. Só continua fazendo. Não se chicoteie. Não se chicoteie. Então, mudar um hábito não é sobre o resultado final, tá? Ah, preciso emagrecer 10 quilos, ler 20 livros. É sobre você escolher todo dia a mulher que você deseja ser. Esse negócio aqui tá fazendo barulho aqui. Eu pus ele no silencioso, eu, hein? Então, é tipo votação, sabe? Você vai votando na sua identidade todo dia ali, você dá um voto, você vai colocando. E como você pensa sobre você? Ah, eu vou tentar acordar cedo para caminhar. Você está focando no hábito, vai ser difícil de manter. Você tem que votar em quem você é. Eu sou a mulher que acorda cedo e caminha. Começa a falar isso para você. Eu sou a mulher que estuda, que faz o curso. Eu sou a mulher que respira antes de surtar. Eu sou a mulher. Eu não sei qual é o que você colocou aí que você deseja desenvolver. Você precisa começar a falar para você que você é essa mulher, certo? E aí, lembra lá no começo que eu escrevi, que eu pedi para você escrever a sua dificuldade, o que te impede, né? Você de resolver e a mulher que você deseja se tornar? Aí, a gente vai continuar esse exercício agora, baseado nisso que eu tô falando para vocês. O que que uma mulher, que é essa mulher que você desenhou, que tem essa característica, faria agora para resolver o problema que você anotou aí? Como que ela se comporta? Como que ela pensa? Como que ela age? Como que ela faz? Consegue entender? Porque a mulher que você é não dá conta, porque ela precisa desenvolver as habilidades que é essa mulher que você deseja ser aí. E você precisa parar para pensar, tá, mas como essa mulher agiria? O que ela falaria? Como ela se portaria? O que ela pensaria? Quais ações ela teria? Quais comportamentos, atitudes? E é a partir disso que você começa a desenvolver, criar essa nova identidade. Lembra que eu falei para você, estava falando, né? Ah, meu sonho era ser uma mulher mais leve. Tá, mas como que uma mulher leve age quando o filho faz tal coisa? Ela age do jeito que eu ajo? Não. Então, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Aonde eu busco esse conhecimento? Como? Na prática. Desenhando, aconteceu tal coisa. Eu vou lá e faço o quê? O nosso diário, a nossa escrita terapêutica. Eu quero ser assim, eu fiz assim, mas eu poderia fazer assim. Eu vou lá e peço desculpas. Porque quando eu manifesto, quando eu falo para o outro, entende? Então, olha, realmente eu errei com você, eu vacilei, eu não devia ter agido assim, eu deveria ter feito isso, 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 você me desculpa? Você já, ó, numa próxima você vai lembrar, fala, putz, e é aí que você vai transformando o seu relacionamento. Entende? O que uma mulher que se respeita faria com um chefe que a desrespeita? O que uma mulher que tem amor próprio faria com essa pessoa, com essa amiga que me trata assim no relacionamento? O que uma mulher resolvida faria com os filhos que agem assim, assim, assado? Como ela agiria? E aí você vai trazendo esses hábitos para sua vida. Esse exercício ele traz luz para você entender a importância de você desenvolver a sua nova identidade e reprogramar, né, seus novos hábitos. É isso que ele faz. É isso. Então, seus hábitos são o estilo de vida da sua identidade. Se você quer mudar quem você é, você precisa entender esse ciclo de novos hábitos. Então, para de lutar contra. Para de lutar contra. Pega suas dificuldades, coloca ela aqui embaixo do braço, fala, fulaninha, vem cá, você tá aqui. Entende? Começa a fornecer provas para o seu cérebro de que você tá sendo essa nova mulher. Quanto mais você lutar contra algo, pior é. Você precisa trazer ele para perto de você, as suas dificuldades, falar, realmente, eu sou assim, 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 e eu quero construir essa nova identidade, então vamos lá, respeitando o processo, o 1%, o começo, o não ser perfeito, o aprendizado que vem no caminho, o crescimento.
E aí, quando você entende esse ciclo da formação dos novos hábitos, quando você entende que os hábitos, eles são micropadrões que o seu cérebro aprendeu e que fazem parte da sua identidade, você tem nas mãos uma ferramenta poderosa de reprogramação. Seus hábitos hoje são resultado da sua identidade, são resultado da sua identidade, eles manifestam a sua identidade. Ah, eu quero construir uma nova identidade, novos hábitos, novos pensamentos sobre você, porque o hábito ele é resultado de quem você é. Você precisa mudar quem você é. Então, como você faz? Trazendo novos hábitos, intencionalmente. Sabe a história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Mais ou menos isso. Você fala, nossa, mas como assim? É isso. E aí eu quero que você leia agora isso que você escreveu. As suas dificuldades, o que te falta para resolver, a mulher que você deseja ser, mas como essa mulher que você deseja ser agiria diante dos problemas, das dificuldades que você tem hoje. E que ao ler você entenda que, sendo quem você é, vai ser muito difícil de resolver, porque você não tem ainda 100% de habilidade. Só que se você não der um passo, esse ciclo ele vai continuar se repetindo, se repetindo, se repetindo. Por quê? Porque para resolver isso, você precisa de ações diferentes, pensar diferente, investir diferente, começar de algum lugar pequeno, pequeno. Eu lembro uma vez que eu ouvi o Thiago Brunet falando isso, e isso me marcou bastante. Ele falou: tudo que nasce grande é monstro. Tudo aquilo que nasce grande é monstro. Eu falei: uou, tudo que nasce pequeno. E você vai galgando, vai evoluindo. E a parte mais importante que eu tenho aprendido: o processo precisa ser divertido, não precisa ser pesado. Você precisa rir, você precisa entender que a vida acontecendo, você precisa dessignificar muita coisa, porque a gente coloca hipersignificados, né? Nossa, mas olha, isso já é conteúdo para outra aula, que é muito. E eu já dei essa aula já, é que eu não lembro, né, as aulas, que foram tantas aulas, mas eu já dei uma aula sobre isso, sobre dessignificar as coisas. A gente dá muita importância para tudo que nos acontece, e às vezes é só a vida acontecendo. É só a vida acontecendo. Eu tô com uma amiga que não me responde há mais de 20 dias no WhatsApp. Eu mando mensagem para ela, eu chamei ela esse dia de rapariga. Eu falei, rapariga, a gente ainda é amiga, ela não me responde. Eu ainda não liguei para ela. Mas imagina, eu vou ficar, nossa, mas meu Deus, não, não sei o quê. Não sei o que aconteceu na vida dela, não sei o que tá acontecendo. De repente ela só não me respondeu. E de repente ela pode realmente não querer ser mais minha amiga. Ela tá puta da vida comigo com alguma coisa. E aí, mas e se ela tiver? Uai, tá entendendo? A gente fica. E se tiver? E se não tiver? E se de repente, né, meio-dia, eu vou encontrar ela essa semana. E aí eu falar, e aí, o que aconteceu? Aí se ela fala, menina, não aconteceu nada. Ou se ela falar, não, não quero mais saber de você. E aí? Então, às vezes, a gente dá tanto significado para as coisas, sofre com tanta coisa, e é simplesmente a vida acontecendo. As pessoas têm o direito de gostar, de não gostar, de fazer, de não fazer. Às vezes ela tá passando problemas na vida dela que você nem sabe. Sabe? E a gente precisa entender que tipo de mulher é que a gente quer ser. A gente precisa entender que tipo de vida a gente quer construir. Quem são as pessoas que a gente quer perto da gente para a caminhada. Quem a gente não quer. O que a gente deseja. Você precisa ter muito bem desenhado na sua cabeça que tipo de mulher você quer ser, para que você possa desenvolver as habilidades que sustentam essa identidade da mulher que você quer ser. Entende? Lembra que eu falei que eu queria ser uma mulher leve? Tem tanta coisa que eu precisei desenvolver para hoje ser uma mulher mais leve. Eu sou a mulher leve ainda que eu sonhei? Não, eu não sou. Principalmente nas férias, com o filho dentro de casa, que o dia inteiro tá tentando tirar a tua paciência. Teve um dia que eu falei aqui, eu não sou terapeuta, eu não sou nada, eu só sou uma mãe. Pronto. Eu quero só ser uma mãe e ter o direito de surtar, porque você tá tirando, nanana, e aí eu paro e falo, não é ele. Depois de tudo, eu falo, não é ele, é eu que não tenho habilidade, eu que não tenho paciência, eu preciso, meu Deus, que eu preciso aprender. Aí Deus vem carinhosamente e fala, minha filha, você precisa entender isso, que você não tem essa habilidade ainda, linda. Você precisa desenvolver essa habilidade, precisa respirar mais, entende? E aí eu vou para aquele lugar, eu vou construindo essa identidade.
Então, eu sempre trago para vocês, não achem que as pessoas que você vê na internet, elas vivem uma vida perfeita, elas não vivem. Elas têm os problemas dela, elas também passam os perrengues dela, cada um em níveis diferentes. Então, talvez hoje, uma coisa que seja muito difícil para você, eu tiraria de letra. Mas tem coisas que às vezes é muito difícil para mim e as pessoas que estão acima tiram de letra. E vai ter coisas que para ela é difícil que eu, entende? Cada um no seu nível. Não se compara, não compara o seu processo. Não compara o seu processo. E eu construí essa aula pensando muito nisso, sabe? Que para a gente evoluir, para a gente crescer, a gente precisa ter um compromisso com a gente mesma. Eu precisei entender que eu, Verusca, eu não sou capaz de resolver o problema de ninguém. Eu estou como ferramenta. Quando eu pego o meu conhecimento, eu venho aqui, eu compartilho com vocês, eu dedico o meu tempo, eu me organizo. Eu estou há 3 dias construindo essa aula, eu estou construindo muitas outras coisas. Não é sobre mim, é sobre a sua intenção. Só que eu também precisei entender que a energia que vem de vocês, ela me fortalece ou ela me drena. E isso foi uma parte muito difícil para mim. Entender, né, que tipo de aluno eu quero que esteja comigo, que tipo de amigos eu quero que esteja comigo, que tipo de relacionamentos eu quero influenciar. Então, estar aqui hoje também traz essa questão de muita mudança, sabe? Porque o aprendizado, ele vai trazendo essa transformação. Então, né, ao tempo, desde a minha primeira turma de mentoria, eu venho aprendendo muitas coisas. E nesse processo eu entendi isso, que a transformação, ela não acontece quando você descobre uma coisa nova. Ela acontece, né, quando você transforma essa informação em aprendizado. Quando você faz e continua fazendo. Então, a transformação não acontece quando você aprende, ela acontece quando você aprende, quando você descobre, né? Como que você pega essa transformação? Quando você descobre algo novo, você transforma ele em aprendizado. O aprendizado é quando você faz para a prática, quando você faz e faz e faz e faz. E foi isso que a comunidade se tornou para mim, né? Um lugar de continuidade de aprendizado. Então, o objetivo da comunidade, quando eu decidi fazer isso, quando eu encerrei os grupos de mentoria, que as mentorias duravam 2 meses, eu tinha turmas de 2 meses, a Rô fez parte de 1 ou 2, 3 turmas de 2 meses. Eu entendi que o que traz o processo é a continuidade, porque quando a aluna terminava um ciclo, que ela não voltava, terminava os 2 meses, ela voltava para a vida delas, com o que ela aprendeu. Mas sem direção, mas sem continuidade, sem a evolução do processo. E tenho várias alunas que terminaram os 2 meses, pararam, e às vezes elas me encontram na rua, elas falam, nossa, eu preciso continuar, e não continuaram. Eu preciso fazer e não fizeram, por isso que eu falei assim, bom, eu encerro as mentorias curtas, e eu começo um processo novo, contínuo, de no mínimo 1 ano, para que essas mulheres, elas possam, né, ter um acompanhamento mais longo, um conteúdo mais profundo, e aí nasceu a comunidade, que não é só um grupo, que não é só conteúdo, é um ambiente de crescimento. Que você tem o compromisso de estar aqui, você lembra que você precisa estar, é uma pausa que você faz para você, é um momento que você para abrir, para fazer exercício. É lá que você entende que, olha, muitas mulheres começam sozinha, mas a maioria das mulheres que continuam são as que estão num processo, são as que estão acompanhadas. E por isso que eu tomei essa decisão de começar um novo ciclo em 2026, sabe? Então, assim, eu tenho certeza que o ano de 2025 mostrou muita coisa importante na sua vida. Mostrou na minha também. E que a mudança, né, ela acontece quando você continua. Quando você decide não se abandonar no meio do caminho, quando você se escolhe mesmo sem vontade, sabe? E eu tenho certeza que talvez muitos de vocês tenham aprendido isso. Quando você assume um pequeno compromisso com você mesma, quando você começa a mudar algo dentro de você, você começa a sentir, a desfrutar todas as coisas boas que vêm, certo? E aí a pergunta é aquela pergunta assim, quando você assume um compromisso com você mesma, você consegue cumprir? Mas se você assumir com outra pessoa, você cumpre? Você honra mais quem? Os outros ou você? Entende? Então, eu não quero mulheres aqui que assumam um compromisso comigo. Eu preciso de mulheres que tenham assumido compromisso com elas mesmas. Porque eu assumi um compromisso com vocês, mas antes de ter um compromisso com vocês, eu assumi um compromisso comigo. De estar nesse lugar, de botar minha voz no mundo, de ser uma pessoa que transborda, de ser luz, de iluminar o caminho que foi iluminado para mim um dia.
Sabe? Então, eu sei que muitas de vocês começam e param no meio do caminho e se deixa para depois. Você consegue observar que muitas vezes, quando você está num ambiente que as pessoas estão querendo a mesma coisa que você, que as pessoas também estão comprometidas, não é mais fácil de continuar? Não é mais fácil de estar ali? E aí eu vou falar por mim. Então, por exemplo, eu construo uma aula, eu preparo muitas coisas, eu chego aqui, tem uma pessoa, tem duas pessoas. Vocês acham que isso me motiva ou que isso me desmotiva? Não é sobre número. Nunca foi sobre número. Mas sobre a expectativa, ela existe. Então, qual é o ambiente que eu estou decidindo caminhar esse ano? Nessa expectativa de, nossa, eu tenho 18 alunas, mas só duas aparecem. Esse ambiente, ele faz o quê comigo? E aqui eu estou abrindo uma vulnerabilidade com vocês. Então, eu também preciso escolher quais são os ambientes que eu vou me permitir estar esse ano. Quem são as pessoas que vão estar comigo? Quem são as pessoas que eu escolho? Entende? E aí, eu faço essa pergunta para vocês. E talvez a pergunta não seja assim: será que você é capaz de mudar? Eu sei que você é capaz de mudar. A pergunta é: você acha que você consegue fazer isso sozinha? Para mim, fazer sozinha é muito mais difícil. Então, a comunidade, ela é um ambiente, né? Um lugar onde você olha para você mesma, onde você fortalece os novos hábitos, aonde você constrói essa mulher que você deseja se tornar. E é isso, eu decidi que esse grupo ele precisa ser um grupo para mulheres decididas. É o perfil de aluna que eu estou buscando esse ano, e é o tipo de alunas que eu vou atrair para mim, que elas vão vir até aqui. Então, eu prefiro ter 5 mulheres, 3 mulheres comprometidas aqui dentro, do que 18 mulheres que simplesmente não estão dispostas. E, gente, eu não estou falando que está errado, tá tudo bem não ser o seu tempo, tá tudo bem não ser o seu momento, tá tudo certo. Eu já tive muitas vezes, muitas coisas que eu me comprometi que eu não estava pronta ainda. E isso não é uma cobrança. Eu não estou aqui para cobrar quem não está, para dizer, olha, mas você não é comprometida com você. Não, não é isso. É para dizer que está tudo bem. Mas é para dizer para você que eu estou comprometida comigo e o padrão e o perfil de alunas esse ano que eu vou buscar para estar aqui são alunas comprometidas. Né? É um espaço que eu estou construindo. Então, a gente começa um novo ciclo na comunidade esse ano. Isso aqui é o meu trabalho, é o que eu faço, é a minha decisão. Né? A comunidade ela tem um custo para as novas alunas, que é R$ 997 durante o acesso por um ano. Mas para as novas alunas que decidirem continuar, eu decidi que esse ano eu vou fazer um preço diferenciado. Eu escolhi um preço simbólico, um preço justo, que eu acho que cabe dentro da realidade e que conta para mim, que mostra para mim que essas mulheres estão decididas a continuar, que é um preço de R$ 397 de acesso por um ano, e esse valor ele pode ser dividido, sei lá, dá para dividir até em 12 vezes, que vai dar R$ 40 por mês, alguma coisa assim. E essa é a decisão que eu tomei de atualizar esse grupo, porque essa decisão separa as mulheres que realmente estão dispostas para investir em si e quem não está disposta a investir. E isso não é sobre dinheiro, gente. Não é sobre dinheiro. Porque se você para analisar R$ 397, divide, sei lá, em quantas vezes vai dividir, vai dar um valor simbólico por mês, não é sobre dinheiro. É sobre decisão. Para quem está disposta. Quem fala assim, não, eu acredito em mim, vale a pena. Vale a pena eu pagar R$ 50 por mês para estar aqui, para esse conteúdo. Porque também pode ter a mulher que acha assim, não vale a pena. Não vale, não. Gente, tá tudo bem. Eu não tenho problema nenhum. E isso vai acontecer, entende? Vai ter N situações. E tá tudo bem, eu tô pronta para isso. Porque eu decidi que as mulheres que vão continuar comigo são as mulheres que decidem investir em si. As mulheres que vão falar, não, eu quero estar esse ano, eu vou assistir as aulas sempre que eu puder. Por exemplo, hoje, teve algumas pessoas que me mandaram mensagem, eu não vou conseguir estar porque vai estar acontecendo isso, isso, isso. Isso, para mim, são mulheres comprometidas. Elas não puderam estar aqui, mas elas falaram para mim, ver, eu não consigo, porque eu tenho isso, né? Eu tenho aquilo, e é essas mulheres que eu quero do meu lado. Entende? Eu quero abrir a minha aula aqui, ó, temos 5 alunas no grupo. Eu sei que as 5 alunas são mulheres comprometidas.
Eu, Verusca, preciso esse ano de mulheres comprometidas. Eu não vou aceitar andar do lado de mulheres que não estejam comprometidas. Entende? E vão vir alunas, Deus vai trazer pessoas comprometidas, que queiram estar aqui, que entendam o valor disso aqui, que entenda realmente o valor disso aqui. Então, hoje, quando você falar, vou pagar uma terapia, terapia é R$250, R$300 o atendimento. Você coloca isso num mês, é um valor que não cabe na realidade da maioria das mulheres. Não cabe. E aí, essa mulher fica sem acesso, ela fica sem poder olhar para ela mesma, e por isso nasceu a comunidade. Porque ela é um valor acessível. Mesmo os R$997, quando ela divide, dá R$100 por mês. R$100 por mês é uma assinatura, é uma pizza, é uma outra coisa, não pesa. E ela tem acesso a um processo terapêutico poderoso. Isso aqui é poderoso, gente. Se você pega essa aula de hoje, faz na sua vida, você faz os 7 dias do desafio, você muda a tua vida. Eu mudei a minha, sim. Só que eu investi um valor muito mais alto. Entende? Então, essa é a minha decisão. O grupo ele vai ser atualizado, a gente vai ter esse desafio de 7 dias, que todas vão poder participar, todas que estão lá vão ter o direito de participar desse desafio, as que, né, assistirem às aulas gravadas, mas ao final do desafio a gente vai ter essa atualização, sabe? Eu quero que você pare e pense, qual é a imagem que você quer ver no espelho em dezembro desse ano? Qual é a versão que você quer olhar de você? Você escreveu hoje um sonho sobre você, eu quero que você coloque a data de hoje nesse papel. Coloque a data. Porque aí no final do ano, quando você for fazer a sua retrospectiva, você vai olhar essa data e você vai falar, caramba, olha só, eu queria isso, 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 eu já conquistei isso. Porque foi isso que eu fiz esse final de ano. Eu olhei para ver para a versão da Verusca que começou lá em 2020. Como era ela? E o que ela sonhava ser? O que ela sonhava viver? E aí eu olho assim, eu falo, gente, eu tô vivendo tudo aquilo que eu estava sonhando, eu tô nesse processo. Sabe, conhecer mulheres incríveis, conhecer a Edna, a Rô, a Sil, a Cris, que por mais que seja minha irmã, né, a comunidade trouxe isso pra gente, essa proximidade, é sobre isso. Quando a Rô me traz um depoimento, ela me escreve alguma coisa, gente, eu fico, você não tem noção da minha alegria em saber que, de certa maneira, eu pude contribuir com a evolução dela. Entende? E isso me preenche. E é isso que eu preciso, essa é a minha decisão e tá tudo bem, né? Estamos 18 no grupo, semana que vem seremos não sei quantas que vão estar aqui, e eu não estou preocupada com isso. Então, essa, né, é a decisão que eu tomei, e eu estou muito em paz com isso, muito, muito em paz, muito tranquila com essa decisão, porque eu sei que aquilo que eu disse, né? Deus, ele cria as condições, ele traz, e vai ser um ano incrível, um ano de muito crescimento. Eu sei que em dezembro a gente vai fazer a retrospectiva lá do nosso último encontro, e vai ser incrível. Ver o depoimento de vocês, o rostinho, a alegria, e a gente poder comemorar junto as evoluções, porque eu tô no processo com vocês. Eu também tô aqui me transformando, evoluindo, crescendo, tá? Eu vou chamar depois cada uma no individual para entender a realidade de cada uma, porque eu já tive aluna que, quando eu comecei, que ela chegou e falou para mim, cara, eu posso te pagar X por mês. Era um valor pequeno. E eu falei para ela, tá bom, tá tudo bem. E era muito gostoso receber aquele dinheiro pequeno dela, porque era um sim dela para ela. Quando ela me pagava aquele dinheiro que era pouco, R$30, a gente acha pouco, para mim era pouco, mas para ela não era. Para ela era bastante dinheiro, mas foi um sim que ela disse para ela, e depois recebeu o depoimento dela no final da mentoria, entende? Porque é isso, ela falou sim para ela decidiu. Eu não sei se vocês conseguem entender isso, sabe? É se priorizar, é falar, cara, eu sou importante, eu mereço isso, eu mereço essa transformação, eu quero estar nesse lugar, eu preciso, eu pago os preços, que não é só o dinheiro. Eu gostaria de conseguir colocar para fora isso, para que vocês conseguissem entender, né? Essa energia de troca que acontece quando você investe em você. Tudo multiplica, frutifica. E é isso, gatas. Eu estou muito feliz hoje desse primeiro dia. Eu espero que de verdade essa aula ela traga para você, sabe, tudo que ela trouxe para mim. Tudo que ela trouxe para mim, essa certeza de entender que se eu não fizer o pouco, eu preciso ser fiel no pouco para eu ser colocada sobre o muito. Eu preciso me honrar um pouquinho por dia, eu preciso escolher uma coisa e começar. Cara, isso vai te fortalecer num nível que vocês não têm noção.
Vocês não têm noção do que o CrossFit está fazendo na minha vida. Tô chata já que eu tô falando de CrossFit, porque não é sobre ele. Então, você olha a sua atividade difícil que tá aí para você fazer e comece. Porque aí no final do ano vai estar você falando disso daí. Você não tem noção de como ler a Bíblia mudou, ou de ler um livro, ou de fazer o curso. Porque você se fortalece. Quanto mais você se fortalece, mais dona de si você se torna. Mais dona de si você se torna. E é isso que eu desejo para nós, esse ano de 2026, que nós possamos nos tornar cada vez mais um pouquinho donas de nós mesmas, das nossas decisões, das nossas escolhas, certo? Eu vou encerrar a gravação, mas quem quiser continuar, as meninas, a gente pode continuar. E é isso, minhas gatas, estarei chamando cada uma no individual. Talvez eu deixe essa aula no YouTube, para ficar mais fácil, né, para todas terem acesso. E aí, se você que está assistindo essa aula não é minha aluna, essa promoção, essa condição especial não se aplica a você, ela se aplica somente para as minhas alunas, que foi algo que eu criei especialmente para elas, criado para de uma maneira que elas possam continuar aqui. Mas se você quer ser nova aluna, aí o rolê é outro. É outro, é condição especial só para quem é aluna. Então, beijo, vou encerrar a gravação, deixa eu encerrar aqui. Isso.